Alô, e aí pessoal, estamos ao vivo, estou ao vivo aqui com vocês. Tudo bem por aí, pessoal? Vamos chegando aí, mais uma live, a quarta desse nosso desafio, live número 4. Vamos entrando aí, galera. Olha aí, Jules, Gian, Mari Costa, Ellen, Aline, Gianni, Patti, Sidney, Aline, beleza? Tudo bem? Naindri, Arcfit. Olha aí a galera do Elevels já colocando o link aí pra gente. Vou fixar aqui o link. Fixar comentário. Beleza. Esse link embaixo que eu fixei da galera da Elevels, que é o pessoal que me dá um suporte aí no digital, é o link do nosso desafio, tá? lp.arquitetoexpert.com/desafio 7 dias. Falando muito aí sobre empreendedorismo e gestão de escritórios, os diversos temas que abrangem esse assunto. Vamos lá, galera. Arcfit, Vilas Boas, Vanessa, Mandara, beleza? E aí, galera? André Viana, respondi um e-mail teu agora há pouco, André. Engenheiro Civil Leandro Arantes, Vanessa Borges, Leia Cristina, arquiteta. Legal, galera. Já estamos criando uma tribo aqui, né? Que legal, muito bom. Crislane, Daisy, Maicon, William, Dorothy, grande Dorothy. A Dorothy é aluna nossa lá no MP, né, Dorothy? Guilherme. Legal, pessoal, legal. Muito bem-vindos. Obrigado mais uma vez pela presença aí. Quem quiser, faz um printzinho, depois eu vou falar melhor sobre o nosso sorteio do livro, né? Não, já vou falar agora então. A gente vai fazer o sorteio do livro segunda-feira, tá? Do meu livro que está em pré-lançamento, que é o livro Empreendedorismo e Gestão de Escritórios de Arquitetura. E está concorrendo a esse livro, é um livro físico mesmo, vou enviar na sua casa, tá? Ele vai ficar prontinho em julho agora, tá nas edições finais e tal. Vai ser impresso e vou enviar para sua casa no final de julho. Você pode concorrer aí, mas para concorrer tem que estar no nosso grupo do WhatsApp, né, aqui do desafio, e tem que fazer um print aqui das nossas lives, um print dessa live de hoje, não precisa ser agora, pode ser agora ou depois, enfim, tem que fazer um print durante a live agora, das 11 até a hora que for a live. Faz o print aí, quiser aproveitar fazer agora, compartilha e marca Arquiteto Expert, desafio de 7 dias, desafio 7 dias. Só fazer o print, compartilhar no seu stories e estar lá no nosso grupo do WhatsApp que você vai concorrer ao livro Empreendedorismo e Gestão de Escritórios. Aí, Valéria, no seu aniversário, parabéns. Edson, Camila, Maria Eduarda, Alice, que bom ter vocês todos aqui, galera. Gigi, Ruth, Patrícia, Kathleen. Legal, nossa tribo aí. Muito bom, pessoal. Então hoje eu vou falar de precificação, né? A hora de precificar os serviços é uma hora que traz diversos sentimentos à tona, né? Depois eu falo um pouquinho mais do sorteio aí, tá, pessoal? A hora de precificar os serviços é uma hora que traz muitos sentimentos à tona, né? É um momento bom, é um momento de fazer um orçamento, né? De criar um preço lá para aquele serviço que a gente está fazendo. A gente começa a imaginar aquele dinheiro entrando no bolso, né? A gente começa a fazer as contas, é um preço bom, vai ser. Só que ao mesmo tempo gera uma angústia, né? Uma dificuldade. Oi, Ana. Oi, Brenegrelo, Brenda. Cássio, Alessandra, Suana, Comar, beleza, galera, vamos chegando aí. Gera aquela angústia, ao mesmo tempo que é prazeroso, né, fazer um orçamento. Eu, pelo menos, eu acho prazeroso fazer um orçamento. A gente já começa a sentir o cheirinho do dinheiro entrando, né? Mas ao mesmo tempo dá aquela angústia, aquele medo do cliente achar caro, medo do cliente chorar demais, ter que negociar. Vamos clicando aí, galera, no coraçãozinho para ajudar a espalhar a nossa mensagem aí, porque o Instagram distribui melhor as lives quando tem bastante gente dando coraçãozinho aí. Aquele medo do cliente achar caro, de ter que negociar, ele vai chorar demais, né? Você pode fazer um preço muito alto e acabar perdendo o cliente, né? Ou então faz um preço muito baixo, daí o cliente fecha na hora e você fica pensando, devia ter cobrado mais, né? Isso aí, galera, obrigado pelos coraçõezinhos aí, muito bom, valeu.
E aí, depois se a gente cobra muito, tem medo de perder o contrato. Se cobra pouco, a gente pode estar perdendo dinheiro, né? E a gente tem uma falta de referências, principalmente logo que a gente se forma, mas não só recém-formados. Tem gente aí com muitos anos de estrada que ainda tem dificuldade em precificar, né? Eu também passei por isso muito tempo. A gente não tem referências, né? Não tem exemplos bons para seguir, a gente acaba muitas vezes indo por metro quadrado ou no achismo ali, compara com o preço de concorrente. Mas então qual referência a gente deve usar, né? IAB, tabela do CAL, sindicato, CREA, ABD, né? Ou siga o preço da concorrência mesmo, metro quadrado ou percentual do valor da obra, enfim, gera muitas dúvidas, né? Inseguranças, né? Dúvidas e inseguranças, as boas e velhas companheiras, não tão boas, né? Mas estão sempre presentes na nossa vida aí. E é isso que a gente quer diminuir com essa aula de hoje. Fala Cici, Madeira Arte, Cristiane, Nidiana, Raíssa, Tabata, Pedro. Legal, galera, que bom, acho que estão chegando a 50 pessoas. Legal. Então, vamos lá, qual é a importância, né, de precificar corretamente? Não adianta a gente captar clientes, que eu falei ontem da questão de captação de clientes. Ontem e anteontem nas lives eu falei muito sobre captação, né? Mas não adianta a gente captar clientes, né, fazer prospecção, ir a eventos, fazer marketing de conteúdo e daí chegar na hora de fechar o contrato a gente faz um orçamento muito baixo e a gente cobra um preço errado, né? E aí a gente vai acabar pagando para trabalhar, porque não é só não é só uma frase, agora até me fugiu o termo, né? Mas não é só jeito de falar, realmente não é só figurativo, realmente se você faz o preço errado, você pode estar pagando para trabalhar, de verdade, colocando no papel, calculando ali na planilha, você pode estar pagando para trabalhar, porque a gente tem custos, a gente tem despesas, né? E depois eu vou falar ainda hoje aqui nessa live sobre essa questão de custos e despesas. E aí se a gente está cobrando errado, o valor muito baixo, quanto mais clientes, maior o prejuízo, né? Ainda mais se a gente fizer muito parcelado e coisa desse tipo. Porque a gente tem aí um custo de aquisição de clientes, a gente gasta dinheiro para manter o nosso escritório, as despesas administrativas, mesmo trabalhando em casa, quem trabalha aí em home office, né? Também tem despesas, também tem custos, né? A gente tem o custo de produção do serviço, as nossas horas que a gente fica ali produzindo o serviço, nós ou estagiários, funcionários, etc., né? Ou colegas de trabalho. Então, existem gastos, tá? Custos e despesas. E na hora de precificar, existem peculiaridades no nosso serviço. Ontem eu estava falando sobre as peculiaridades do nosso tipo de serviço para a questão de marketing. E preço faz parte do marketing, tá? Muita gente acaba não se atentando a isso e acaba considerando o marketing só como divulgação, publicidade, propaganda. Mas o marketing ele é um pacote, né? Não sei se vocês conhecem, a maioria deve conhecer aí os 4 P's do marketing, né? Que o marketing é preço, praça, promoção e ponto de venda, né? O preço, a promoção, que é a divulgação, praça é o local, né, o ponto de venda, e produto, desculpa, antes eu me equivoquei, né, eu falei praça e ponto de venda, mas é praça e produto. Ponto de venda é a mesma coisa que praça. Mas enfim, o preço é um dos 4 pontos principais do marketing, então o preço faz parte do marketing, né? E como as nossas atividades que eu falei ontem na questão de marketing tem várias peculiaridades, né? Tem vários desafios, porque é algo intangível, não é um produto que você sabe o preço que deu para fazer aquele produto, vai entregar lá, coloca uma margem de lucro. No nosso caso é serviço, é diferente. A gente tem aquela questão de criar uma boa reputação, a questão de gerar credibilidade e principalmente de tangibilizar o nosso serviço na hora de apresentar a proposta comercial, tá? Então, falando aqui em marketing e do composto de marketing, que é produto, praça, promoção e preço, o preço é o único ponto desses 4 P's do marketing que nos traz receita. É o único ponto que nos dá entradas de dinheiro, né? Porque ao desenvolver o nosso produto ou serviço, no nosso caso geralmente é serviço, ao desenvolver nosso serviço, ao ter a questão da praça, que é o ponto que você tenha, o seu local de trabalho, a promoção, né, a divulgação do seu serviço, tudo isso gera despesas, gera custos.
e o preço é o único que vai trazer receitas. Então, olha a importância do preço, né? Ele é um dos principais componentes aí do composto de marketing. Esses 4P são o composto de marketing, tá? E aí você já percebe a importância de saber fazer a precificação correta, né? Não se trata apenas de um cálculo aí de custos e receitas. É parte de toda uma estratégia de marketing, uma estratégia de mercado. E a gente tem que ter essa mentalidade de empresário, empresária, né? Não é apenas como arquitetos, engenheiros, designers de interiores. A gente tem que ter a visão empresarial, a visão de um gestor empresarial. Legal? Por isso que eu fiz a minha pós-graduação lá em gestão empresarial e para realmente desenvolver esse meu lado que eu não tinha conhecimento nenhum na época, né? Mas isso já faz 11 anos, né? Ao saber o porquê, essa é outra característica, de vez em quando eu dou uma olhadinha na minha anotação aqui. Ao saber o porquê da precificação, você tem mais poder de argumentar na hora de apresentar o orçamento para o cliente. Então isso também é muito importante, né? Na hora que a gente sabe o porquê daquele preço, a gente não simplesmente chutou aquilo ou copiou de alguém, concorrente, botou um preço parecido. A gente sabe da onde que saiu e hoje eu vou explicar da onde que você pode tirar essa questão da precificação para calcular realmente o seu preço real, o seu preço do seu escritório e não o preço que você vê por aí e faz igual, né? Ou calcula por metro quadrado. Beleza, galera? Isso te dá muito mais segurança e confiança na hora de apresentar um orçamento, que é uma coisa que falta muito nos profissionais, principalmente iniciantes, é ter muita segurança, assertividade na hora de apresentar um orçamento, fazer uma proposta comercial, mostrar um estudo. A gente tem que ter essa segurança e passar isso para o cliente, porque as pessoas sentem isso. A gente tem que gerar essa segurança, as pessoas querem segurança. E sabendo da onde que a gente tirou as informações, a gente tem mais segurança na hora de apresentar e não fica caindo no papo de choro, né? Ah, mas dá um desconto. Não, eu não posso dar o desconto por causa disso, isso. Esse custo veio daqui. Eu vou ter essa despesa aqui. Então a gente tem todo um conceito por trás da precificação, não é simplesmente chutar um valor, tá? E achar que está ganhando alguma coisa. Então vamos lá, para as formas de cálculo mais comuns, tá? Essa parte aqui já falei, beleza. Vamos para as formas de cálculo mais comuns. Cobrança por metro quadrado, né? Ou seja, por área superficial aí de construção que está se projetando, seja na arquitetura, seja na engenharia, na parte estrutural também, seja no design de interiores, a grande maioria dos profissionais ainda cobra por metro quadrado, né? E essa de longe não é a melhor maneira de se fazer um orçamento. Vamos chegando aí, galera, batendo 60 pessoas ao vivo aí, beleza? Bastante gente, bem-vindos todos aí, galera, bem-vindos mesmo. Cobrança por metro quadrado pode gerar distorções no orçamento, né? Distorções grandes. Por quê? A área superficial, a área de projeto ali de construção, ela não tem relação direta com a complexidade do projeto e nem com o tempo exigido para você desenvolver aquele projeto. É isso aí, galera, vamos metendo o dedo no coraçãozinho aí, vamos dando coraçãozinho. Ela não tem essa relação direta com a complexidade do projeto e nem com o tempo exigido para desenvolver esse projeto, né? Por exemplo, um projeto hospitalar de 1.000 metros quadrados, vou dar um exemplo para ficar mais claro aí. Um projeto hospitalar de 1.000 metros quadrados é muito mais complexo e muito mais demorado para se fazer, exige muito mais detalhamento, tem muito mais norma técnica, tem a questão da Anvisa, tem muitos equipamentos de apoio que é preciso num hospital. E um hospital de 1.000 metros quadrados é muito mais complexo do que um pavilhão de estacionamentos, por exemplo. Se você vai projetar um pavilhão de estacionamento de 5.000 metros, um grande pavilhão, ele é muito mais simples e mais rápido de fazer do que um hospital de 1.000 metros quadrados. Então, a questão de cobrar por metro quadrado de área pode gerar muitas distorções, tá? Mesmo que a pessoa, às vezes, tenha essa questão de ajustar, não, mas no pavilhão eu cobro menos metro quadrado. Mas qual é a base de cálculo disso? A gente tem que ter uma base de cálculo correta. Beleza, galera? Cobrança por percentual de valor da obra, que muita gente usa também, não é também a mais fidedigna, digamos assim, né, para falar bonito, em relação à complexidade e o tempo de produção, né? A questão do percentual não está diretamente relacionada com o tempo que você leva para fazer aquele projeto e a complexidade, principalmente a complexidade, né? Porque o tempo que você leva é decorrente da complexidade.
presumindo que você tem uma boa produtividade, né? Que não está abaixo da produtividade média do mercado. E cobrar por um percentual do valor de obra pode gerar uma impressão de que você está querendo aumentar o custo da obra para o cliente pagar mais, o preço da obra ficar mais alto e você ganhar mais comissão, porque é uma comissão isso aí, né? Então, pode passar uma impressão de que você cobra percentual da obra, vai querer me fincar a faca para poder ganhar mais, né? Então, uma análise crítica aqui de minha parte, né? Mari Costa, eu vou falar, tá? Hoje eu vou falar. A Mari tá pedindo aqui como a melhor forma de cobrar. É isso que eu vou entrar daqui a pouquinho. Eu tô só dando essa introdução do qual é o panorama geral de hoje em dia, mas eu vou falar a melhor forma, tá? Então, alguns métodos aí, por exemplo, cobrar por metro quadrado e tal, eles podem podem colocar todo mundo no mesmo saco, né? Por exemplo, assim, tem o escritório da Maria, a Maria e o João tem um escritório e o José e a Joana tem outro escritório, tá? Maria e João tem o escritório A e o José e a Joana tem o escritório B, são sócios, né? Só que eles estão em outra região do país, né? Um tá no sudeste, outro tá no norte, ou um tá no sul, outro tá no nordeste, né? Tem custos de vida diferentes, o poder de compra em cada região é diferente, depende da cidade, depende de várias questões geográficas. A demanda e a oferta em cada local é diferente e isso mexe com os preços. A gente sabe que é uma lei da economia, né? Já diria Adam Smith. Demanda e oferta mexem com preços. Os aspectos econômicos e sociais locais mexem com preço. Outra coisa que mexe com o preço, o nível de qualidade dos serviços de cada escritório, né? O nível de detalhamento de cada escritório, o padrão de atendimento de cada escritório, que mais? Padrão de entrega, padrão de pós-venda, o conhecimento técnico de cada profissional é diferente, a política de prazos, posicionamento no mercado, entre outras coisas que podem ser diferentes, né? Então, não tem como cobrar o mesmo preço por metro quadrado que está tabeladinho lá, pegar uma tabela, vou cobrar o mesmo, e a Maria e o João vou cobrar o mesmo que o José e a Joana, né? Não tem como. Então, não dá para botar todo mundo no mesmo saco. Cada um tem o seu posicionamento e o seu tipo de serviço. Beleza, galera? Mas então, como a Mari perguntou ali, mas qual é a melhor forma então de precificar, né? Vamos lá, o método indicado aqui, ó. Essa aula de hoje eu fiz em cima do método Expert de precificação, que é um curso que a gente tem, que é o método Expert de precificação. Até comentei ontem sobre esse nome dele, que é uma questão de diferenciação também. Bom, método indicado. Primeira coisa é entender os seus gastos, tá? Entender os seus gastos. Fala aí, Henrique. Fala aí, Gi. Interior, Jonas, beleza, galera? Karina, vamos chegando, tá gente chegando até agora. Aí, Alice Becker, beleza? 61 pessoas na sala, legal, galera. Muito bem-vindos aí, obrigado pela presença. Então, a primeira coisa é entender os seus gastos, tá? Entender os seus gastos. Qual a diferença entre custos e despesas? A gente tem duas coisas no guarda-chuva dos gastos. Isso é um linguajar aqui meio contábil, né? Da parte dos contadores, contabilistas aí, mas é importante a gente saber. Os gastos são uma coisa, e abaixo dos gastos estão os custos e as despesas. Então a gente tem que saber a diferença entre custos e despesas, tá? Qual é a diferença? O custo, o que é custo? Os custos diretos, eles estão ligados diretamente à produção do serviço, tá? Se a gente não tiver a produção do projeto X, por exemplo, não vai haver o custo X com a estagiária Maria, porque ela não vai trabalhar com aquele projeto. Então, os custos diretos, eles só existem quando existe um trabalho sendo feito. Ele está diretamente relacionado com aquele trabalho. Cada projeto, cada serviço que você está prestando tem um custo por trás dele para você realizar aquele serviço. Esses são os custos diretos, tá? Em geral, esses custos diretos são variáveis, tá? Eles variam de acordo com a quantidade e o volume de projetos, de serviços, enfim, que você presta. Então, existe uma variação. Se você passar o mês inteiro sem prestar nenhum serviço, sem fazer projeto nenhum, você não vai ter esses custos, tá? No nosso ramo de trabalho, no ramo de projetos e obras, né? O maior custo direto, na área de projeto principalmente, é com mão de obra. Na área de consultoria também, na área de assessoria, quem trabalha aí com essa parte, todas essas áreas, o maior custo direto é com mão de obra. Por quê? Porque você vai passar horas e horas ali fazendo projeto, você ou seus colegas, seus funcionários, estagiários, e é o custo da sua hora, a hora homem, né?
Ou a hora mulher, que nem eu digo às vezes, porque para o pessoal não achar que é machismo. A hora homem, então, quando você está fazendo um projeto, é o maior custo, né? HH, que a gente usa na fórmula, né, de hora homem. Isso é uma peculiaridade do nosso tipo de serviço, tá? Serviço de projetos, consultorias, assessorias e tal. Execução de obra também, a execução em si do acompanhamento técnico é hora homem, né? Você vai cobrar hora técnica. E aí a gente tem, eu falei, isso são custos diretos, custos diretamente ligados com a produção do serviço. Mas aí a gente tem as despesas indiretas. O custo é direto e a despesa é indireta. Por quê? Porque as despesas são administrativas. As despesas são indiretas e fixas, tá? Custo é direto e variável. A despesa é indireta e fixa, tá? É importante saber isso. Eu vou mostrar o porquê. As despesas gerais aí, administrativas são o quê? São as despesas que são necessárias para manter o escritório funcionando, né? Por exemplo, se você tem, sei lá, a internet, o aluguel da sala, a conta de luz, telefone, enfim, tudo que você gasta para manter, se você tem uma secretária, estagiário, que trabalha na parte administrativa, né? Custos com faxina do seu local de trabalho, todos os custos que você vai ter, independente de ter um serviço ou não, tá? Independente se você está fazendo um trabalho para alguém ou não, se você vai ter aqueles custos fixos todo mês, tá? Quando eu digo custo fixo, não quero dizer que ele vai ser igualzinho todo mês, né? Por exemplo, a conta de luz, um mês dá maior, outro mês dá menor. A faxina, pode ser que a faxineira veio mais vezes um mês, mas todo mês vai ter. Então é fixo, tá? Ele pode variar um pouquinho no valor, mas é fixo, sempre vai ter aquele custo. Aquela despesa, desculpa. Aquela despesa sempre vai ter. Então, olha agora eu vou mostrar o porquê que é interessante, tá? Ficou bem claro, ó, custos diretos estão vinculados com a produção do serviço. Despesa administrativa são as despesas que você tem no escritório para manter o escritório rodando, independente se tem serviço ou não, tá? Então, muita gente pode pensar, né? Já me falaram, não, mas isso aí é preciosismo, né? É uma chatice com terminologias contábeis. Não é. É importante na questão de gestão, né? Eu falo muito dessa questão de gestão, marketing e tal. Então, isso é um exemplo perfeito de como gerir bem um negócio, principalmente na parte financeira. E precificação está totalmente ligado com a parte financeira, né? Então, eu vou te mostrar o porquê que é importante a gente distinguir os custos das despesas, tá? Custo direto e despesa administrativa. Se você tiver um fluxo de caixa, agora um exemplo, ó, se você tiver um fluxo de caixa comum, como é usado pela maioria dos escritórios, é isso aí, mete o dedo no coraçãozinho aí, manda bala aí que ajuda a gente a disseminar mais a live aqui pelos algoritmos do Instagram, né? Você tem um fluxo de caixa comum, um escritório pequeno, padrão aí, que está começando e não sabe direito a parte contábil e financeira, tem um fluxo de caixa comum. Ele teve uma receita no mês aí de 5 mil, está começando ali, pegou um projetinho de 5 mil reais, né? Só que aí teve um gasto naquele mês de 4.500 reais, né? A princípio parecia, entrou 5 mil, tá começando, tá legal até, né? Mas aí teve 4.500 de gastos totais. O lucro que sobrou foi 500 reais, 500 pila, né? Sobrou 500 pila no fim das contas. Tem alguma coisa que não tá bem, né? Se você tá com uma receita de 5 mil e tá te sobrando só 500, esses 500 aí são 10% só, o teu lucro está sendo só 10% dos teus gastos. Tem alguma coisa errada, mas aí você olha e não sei o que fazer, né? Não sei direito o porquê que está acontecendo isso, porque você só tem esses dois dados. A receita foi 5 mil, os gastos foram 4.500, sobrou 500. Mas aí a gente vai para a situação 2. Olha aí, já estamos batendo 70 pessoas na sala. Que bacana, galera. Bem-vindos todos aí. Situação 2. Agora a gente começou a diferenciar o que é custo e o que é despesa. Dentro desse guarda-chuva dos gastos, eu diferenciei agora o que é custo e o que é despesa. Aí eu vi que custo direto, agora que eu sei o que é custo direto, né? Eu vi lá com o Paulo, ou seja, com quem for, com o meu contador. Eu percebi que o custo que eu gastei para produzir aquele projeto foi R$1.000. Né? Eu recebi 5 mil e gastei com horas homem R$1.000, ou seja, 20% da receita, né? Eu gastei com esse custo direto, 20%, R$1.000 de 5 mil, né? E aí me sobrou 4 mil disso, né? Tinha 5 mil,
gastei 1.000 com custo direto, sobrou 4.000. Mas aí eu tive despesas de 3.500. Eu vi que o meu gasto com aluguel, condomínio, internet, telefone, luz, água, etc., né, foi de R$3.500. A minha sala é um aluguel caro, etc. e tal. 3.500, se você for fazer a relação com 5.000, que foi a receita, dá 70% da receita. Então essa despesa administrativa está relacionada com 70%, ela está equivalente a 70% da receita, né? Então a gente tá com essa despesa muito alta se a gente for comparar ela com a receita, é 70%, né? O nosso custo direto está 20%, e nossa despesa administrativa 70%. Aí sobrou os R$500, né? Veja que os valores são os mesmos, tá? O faturamento foi igual, 5.000, e o lucro lá no fim foi 500. É a mesma coisa que eu falei antes, só que agora eu sei aonde foram gastas as coisas. R$1.000 eu gastei no custo direto de produção e 3.500 eu gastei com despesa administrativa do escritório. Beleza, então agora eu vou poder começar a trabalhar com gestão empresarial, a gestão do meu escritório, tá? Nem que seja um escritóriozinho de uma pessoa só trabalhando em casa, a gente tem que ter a gestão empresarial. Por que eu vou ter que ter essa gestão? Quais os dados que eu vou observar? Bom, ou eu posso reduzir essa despesa administrativa, porque ela está muito alta em comparação à receita. O custo direto tá bacana, né? 20% da receita em custo direto, tranquilo, né? Não é nada demais. Ou então eu posso aumentar a receita, né? Ou eu diminuo as despesas ou aumento a receita, não tem jeito, senão eu vou quebrar, né? Aí eu penso assim, não, 13.500 tal, eu vou poder aumentar bastante a receita sem aumentar essa despesa do escritório administrativa aí. Então a minha solução de gestão aqui, a minha opção foi aumentar a receita. Na verdade, eu entendi que o que está alto não é a despesa administrativa, mas sim a receita que está baixa, né? Aí eu observei essa questão. Aí eu pensei, não, vou aumentar a minha receita. Consegui mais um projeto, tá? Consegui mais um projeto também de 5.000. Fui para 10.000. Legal, esse mês aqui eu faturei 10.000. O custo direto de R$1.000 foi para R$2.000, porque ele é proporcional, né? Então ele continua sendo 20% da receita. De 1.000 ele foi para 2.000, porque de 5.000 de receita eu fui para 10.000. Então, proporcionalmente, ele subiu. Beleza, sobrou 8.000 aí de resultado operacional, né? Eu tirei esses 2.000 de custo daqueles 10.000 de receita e sobrou 8.000. Beleza, e agora eu vou ter as despesas administrativas iguais a antes, porque elas são fixas, elas continuam iguais e não variam de acordo com a quantidade de projeto que eu tenho no escritório. O que varia é o custo direto, mas a despesa não. Então, eu vou continuar com 3.500, né? E aí vai me sobrar um lucro de R$4.500, né? Olha só, vou retomar. R$10.000 de receita, 2.000 de custo direto, aí 3.500 de despesa administrativa, continua igual a antes a despesa, só que agora em vez de ser 70% da receita, a minha despesa administrativa virou 35% da receita. E o meu lucro, que era 500 pila lá, né? Que era 500 pila, é 10% de 5.000, que era a receita anterior. Mas agora o meu lucro virou R$4.500. Então ele corresponde a 45% da receita. Em vez de 10%, ele virou 45%. Olha que interessante, né? A gente observou que estava muito alta a despesa administrativa, tomei a decisão de aumentar a receita em 2 vezes. Eu dobrei a receita de 5.000 para 10.000. E isso fez com que o meu lucro multiplicasse por 9. Eu simplesmente dobrei a receita de 5.000 para 10.000. Eu tinha um projeto de 5.000, agora eu tenho 2 projetos de 5.000 no mês seguinte. E eu fiz o lucro partir de 500 para 4.500, ou seja, eu multipliquei ele por 9. E esse tipo de coisa, esse tipo de análise, que agora que a gente viu, né, que eu falei aqui, é simples, né? É simples depois que você entende a diferença entre custo e despesa. Esse tipo de análise a gente só consegue fazer depois que a gente entendeu essa diferença contábil entre custos e despesas. Beleza, galera? Tem muito mais conteúdo como esse dentro do livro, tá? O livro Empreendedorismo e Gestão de Escritórios de Arquitetura, que vai rolar sorteio. Até retomando o sorteio, quem não estava aí no comecinho, vai ter um sorteio do livro que eu vou fazer segunda-feira e só vai participar desse sorteio do meu livro físico, vou enviar na sua casa, quem tiver lá no grupo do WhatsApp aqui do nosso desafio, tá? Tem o link ali embaixo, ó.
o link lparquitetoexpert.com/desafio 7 dias. Tem que estar lá dentro do grupo, vai ser sorteado entre os integrantes do grupo. E tem que ter printado aqui a tela da live. Quem não printou ainda, printa a tela e compartilha no Stories e marca lá Arquiteto Expert, né, no seu Stories, tá? E desafio 7 dias. Beleza? Daí para participar do nosso sorteio aí do livro, eu vou mandar na sua casa lá em julho, tá? Que o livro tá nas edições finais aí, vai ficar prontinho em julho e eu mando para você quem ganhar o sorteio aqui. E claro que quem quiser comprar o livro, eu vou falar melhor no domingo, tá? Quem tiver a fim de comprar o meu livro que está em pré-lançamento, vou falar melhor no domingo, beleza? Aqui nas aulas eu dou esse papo mais, seria que 10, 20% dos conteúdos que estão lá no livro, então lá é bem mais aprofundado, né, galera? Então, mas e aí, como é que calcula o custo direto, tá? Eu falei a diferença de custos e despesas e tudo mais, mas aí como é que calcula o custo direto, tá? Como é que calcula? Bom, antes de qualquer coisa, a gente tem que ter um escopo de trabalho bem definido, tá? Essa questão de fazer a precificação nos ajuda em diversos aspectos, tanto no controle financeiro, porque a gente tem que começar a controlar melhor as finanças. Quando a gente vai organizar a questão do preço, a gente organiza as finanças, mas também nos ajuda a organizar os processos de trabalho, tá? Antes de qualquer coisa, como eu falei ontem na live, a gente tem que formatar um escopo de trabalho bem definido. A gente tem que saber o que vai ser feito e tem que fechar um contrato com o cliente, fechar uma proposta com o cliente bem clara, sabendo o que vai ser feito, porque aí a gente vai estimar, né, os nossos custos de trabalho para depois fazer um preço. Ao detalharmos o escopo do serviço, é que a gente vai identificar cada tarefa envolvida no processo de desenvolvimento do trabalho e os desdobramentos de cada tarefa. Por exemplo, vou fazer o estudo preliminar. Quais as atividadezinhas que estão vinculadas ao estudo preliminar? Eu tenho que fazer não sei o que no AutoCAD, fazer não sei o que no SketchUp, ou eu faço tudo no Revit, ou a estagiária faz isso, faz aquilo. Enfim, eu tenho que fazer levantamento lá em loco, lá no terreno, ou no apartamento, na casa, onde quer que seja, eu tenho que fazer os levantamentos. Isso também demanda tempo, é uma atividade, e você vai ranqueando dentro de cada etapa do seu serviço, vai elencando todas as atividades que estão, né, dentro disso. Então isso é um mapeamento de processos. A gente vai mapeando os processos. Organiza tudo isso dentro de uma planilha, tá? Beleza. A Laís Albino está perguntando como calcular despesas para quem trabalha em home office. Quem paga é a pessoa física, jurídico meio a meio. Tem que ser proporcional. Isso aí fica um pouquinho mais complexo de fazer essa conta, mas você vai ter que fazer um cálculo proporcional de quanto que você acha ali do IPTU da casa, das contas de internet, de luz, etc. O quanto você entende que está gastando com o escritório e quanto é residencial. Aí cada um vai poder dizer melhor, né? Não tem como eu falar. Porque às vezes o seu escritório ocupa um bom recurso da casa ou de repente é só um quartinho lá, né? Aí depende muito, mas você tem que fazer proporcional, né? Se o seu escritório ocupa 20% dos custos da casa, aí tem que colocar esses 20% como despesa administrativa. Mas tem custos, tá? Não é porque está em home office que não vai considerar esses custos, tá? Porque você está gastando ali os recursos da sua casa. Vamos lá, tá? Organizar as coisas, todas as atividades na planilha é um mapeamento de processo. Como eu falei antes, o principal gasto com o projeto é a mão de obra direta, né? É esse custo direto. Então, o que você tem que fazer agora? Estimar a quantidade de horas homem ou horas mulher, que nem eu falei antes. Estimar essa quantidade de horas que vai ser investida naquele serviço, tá? É uma estimativa inicial de quanto... Aí você pega, no estudo inicial eu devo gastar tanto tempo aqui, para isso vai ser tanto tempo, para isso tanto tempo, né? E vai criando essa estimativa. Primeira coisa, estimativa. Depois a gente vai bater com a realidade e vai fazendo as conferências, tá? Depois a gente vai calcular, antes eu estimei a quantidade, tá? O número de horas, mas depois você vai calcular o custo de cada hora, tá? O custo é muito fácil, a gente pega o nosso salário mensal, né? O nosso prolabore, porque a gente tem que ter um salário fixo mensal, a gente tem que criar para nós mesmos, a gente tem que ter um salário fixo, tá? Um prolabore como salário de sócio, não dá pra gente
todo mês o que sobrou ali, gastei tanto, ganhei tanto, o que sobrou bota no bolso. Não é assim que funciona, tá? A gente tem que ter um fixo mensal e o resto que sobrar, além disso, é lucro da empresa, do seu negócio, tá? Depois, no fim do ano, é possível distribuir lucros, mas isso é um assunto, né, que fica para outra live, porque senão eu vou perder muito tempo aqui falando disso. Perder tempo não, investir tempo. Bom, então, calculei a quantidade de horas, depois eu calculo o custo de cada hora. Aí você pega o seu salário mensal e divide por quantas horas você trabalha por mês. Se você tem estagiários, se você tem funcionários ou sócios e tal, soma as horas de cada um que vai trabalhar naquelas atividades daquele projeto, soma as horas que você trabalha por mês, todas as horas. Né? Eu trabalho 160 horas por mês, que é uma média aí que o pessoal trabalha no nosso setor. 160 horas por mês. E eu ganho, sei lá, vou chutar aqui, boto lá R$8.000 como meu objetivo de Prolabore, eu divido por 160 horas e vou ter um resultado, tá? De valor por hora, tá? Beleza. Aí, então, o que eu anotei aqui? Estagiário X custa tanto por hora, o sócio Y custa tanto por hora, e aí a gente vai ver quantas horas que o estagiário X, que vale tanto por hora a hora dele, quantas horas ele vai trabalhar naquele projeto, quantas horas o arquiteto ou o engenheiro ou a designer titular vai trabalhar naquele projeto, e aí vai calcular o número de horas, multiplica pela quantidade que vale aquela hora, né, pelo valor de hora, e aí você vai saber qual é o custo direto de mão de obra naquele projeto, tá? E agora eu falei sobre a questão do custo direto de mão de obra. Só que os custos diretos também tem outros custos diretos, não é só de mão de obra, tá? Tem os custos diretos extra. Por exemplo, plotagens, deslocamento, viagens, contratação de 3D, tá? Tudo isso que, caso você inclua no seu pacote de serviço, isso aí são custos diretos extra, tá? Custos diretos podem ser de mão de obra e também os custos diretos extra, que são qualquer custo que você teve. É lá em outra cidade o meu trabalho, eu tenho um custo de deslocamento, mas é um custo direto daquele projeto, daquele serviço, né? Beleza, aí você calculou os custos diretos, né? No início, uma coisa que é importante dizer aqui, tá? A Mari tá dizendo que travou aí, dá uma reiniciada aí, Mari, na live, porque a galera tá dizendo que tá funcionando bem aí, beleza? Para mim tá tudo normal também. No início é um pouco mais difícil fazer as estimativas de horas e tal, de quanto você vai trabalhar em cada serviço, porque isso você faz antes de estar fazendo o serviço, né? Mas depois a gente vai pegando o jeito, é bem isso mesmo, a gente vai estimar as horas, vai fazer o orçamento, aí a gente fecha o contrato e vai fazendo o controle dessas horas, a gente vai vendo realmente, no dia a dia você tem que registrar, quem ainda não registra, começa a registrar quantas horas está trabalhando em cada serviço. Naquele projeto tal eu trabalhei tantas horas fazendo isso, com uma planilha simples, tá? Em 2005, lá quando eu fazia estágio, eu comecei a fazer isso, no meu primeiro, não é o primeiro, o segundo estágio, eu comecei a fazer o registro de horas que eu trabalhava em cada cliente, em cada tipo de atividade, e ali eu aprendi muito com a minha antiga chefe lá, porque isso é muito importante, tá? Hoje em dia tem até ferramentas como o MasterTask, o Trello, tem várias ferramentas aí, o Runit, né? Que fazem controle de horas, daí você dá o play lá, eu comecei a trabalhar nesse projeto aqui fazendo planta baixa, estudo de planta baixa. Tô registrando quantos minutos, quantas horas eu trabalhei nisso, tá? Então, no início as estimativas vão ser nada mais que isso, estimativas, mas com o tempo você vai comparando com a realidade, quando acaba e finaliza aquele projeto, entrega o serviço e tal, você compara o que você estimou com a realidade, o que aconteceu, e vê se está batendo e faz as melhorias, vai ajustando, aí num próximo orçamento você vai saber fazer melhor, isso vai ter mais precisão, né, no momento de fazer o orçamento. Fala Vilas Boas, você pode escrever no grupo do WhatsApp quais são esses custos e despesas? Arquiteto Vilas Boas ou arquiteta, não sei, né? Posso escrever sim, posso escrever alguns exemplos, tá, de custos e despesas. Custo basicamente é isso aí que eu falei, tá? É custo de mão de obra direta e custo de despesas extra, aí, plotagens, viagens, contratação de 3D, maquetes e tal, tá? Então não é muito complicado, mas eu posso mandar sim, eu tenho exemplos disso aí. Depois me peçam lá. Então tá, galera, deixa eu ver o que mais. Um bom mapeamento dos processos é muito importante, tá? Olha como é que funciona o ciclo desse processo de precificação. Você faz a estimativa, faz o orçamento,
registra os dados durante a execução do serviço, compara os registros da execução com as estimativas que você fez lá em cima, e aí você extrai parâmetros mais precisos para as próximas estimativas, tá? Bom, eu falei dos custos diretos aqui, mas agora eu tenho que falar também das despesas administrativas. Como é que você coloca as despesas administrativas em cada projeto? Porque assim, né? A gente tem despesas administrativas para o escritório como um todo. Mas aí eu tenho 5 projetos rolando. Como é que eu sei quanto que cada um desses projetos vai pagar? Quanto que cada um desses projetos tem que pagar em relação a essas despesas administrativas? Às vezes um projeto é maior, o outro é menor, eu não posso colocar no cálculo de gastos de um projeto grande o mesmo valor de pagamento de despesas administrativas do que um projeto pequeno, né? O projeto pequeno tem que pagar menos, é proporcional, tá? E eu tenho agora uma surpresa, eu tenho um material sobre isso, como já estamos em 40 minutos de live, daqui a pouquinho tem que encerrar já, eu tenho um material muito bacana sobre como calcular as despesas administrativas totalmente gratuito, e eu vou contar para quem estiver lá no meu grupo do WhatsApp, o grupo do Desafio 7 Dias aqui, e eu vou falar para vocês depois que acabar a live, podem me cobrar lá que eu passo o link onde eu explico como calcular as despesas administrativas, porque não vai caber aqui na live de hoje, é muito conteúdo, tá? É um conteúdo que tem que prestar atenção, então eu vou mandar para vocês um link lá no grupo, tá? Olha aí, ó, o André falou, não sei se ajuda no processo, mas tenho alarmes no meu celular indicando início e fim do turno da manhã, horário de almoço, início e fim da tarde. Com certeza, André, isso aí ajuda muito, ajuda a gente a se organizar e a ter mais disciplina. Hoje em dia eu não tenho mais, mas uma vez eu coloquei alarme até para dormir, porque senão a gente se passa, né? Um alarme de noite, assim, já é, sei lá, a hora lá, 11 horas, toca o alarme, não, tem que dormir, né? Senão vai ficar muito tarde. Então eu acho bem bacana isso pra gente ir se regrando, a gente vai pegando o costume aí. Beleza? Bom, e aí como lucrar, né? Não basta a gente calcular esses gastos aí e cobrar o valor dos gastos. A gente tem que ter uma margem de lucro em cima, né? Senão a gente não vai ganhar dinheiro, a gente vai trabalhar de graça, né? Vai só pagar os custos. Como lucrar, né? Então, a diferença entre o preço do seu serviço e todo o montante gasto para você produzir esse serviço vai ser o lucro, né? É óbvio, né? Você pega o que gastou, pega o preço que você cobrou, esse preço tem que ser maior do que você gastou e a diferença vai ser o seu lucro, né? Mas quanto eu devo lucrar, né? Muita gente me pede, tá, e quanto que eu devo lucrar? Olha, a gente tem que ter, lá dentro do método Expert de Precificação, eu falo da taxa mínima de atratividade, né? O pessoal que investe em bolsa de valores e tal, fala muito aí no mercado financeiro, eles falam da TMA, que é a taxa mínima de atratividade. Mas o que é isso, né? É o quanto é a margem de lucro, qual o percentual de lucro que você quer ter para valer a pena, para ser atrativo. Por isso que é taxa mínima de atratividade. Se você ganhar menos que aquela taxa, aí não vale a pena trabalhar. Vai fazer outra coisa, né? Vamos, sei lá, vender hambúrguer. Ontem era o dia do hambúrguer, né? Então, a taxa mínima de atratividade, cada um vai ter a sua, né? Tem gente que pode considerar, sei lá, a minha 20% tá bom. Outro vai achar que, não, eu consigo essa lucratividade em outro negócio, vou trabalhar com outra coisa. Então, se for para eu fazer projeto de arquitetura, eu quero ter uma taxa mínima de 35% de lucratividade. Beleza, tá dentro do padrão aí. Eu recomendo acima de 30%, tá? Colocar em cima dos gastos, no mínimo 30% para cima. Tem gente, eu já vi por aí falando em 15%, mas daí é muito pouco. Imagina você fazer um projeto de, sei lá, de 20 mil reais, tá? Um projeto bacana ali, 20 mil reais você cobrou, tá? E aí você vai cobrar 15%, só você vai ganhar 3 mil. 3 mil reais, sendo que 15% disso aí são lucratividade. É muito pouco, né? Não dá, a gente tem que ter uma margem de lucro maior. Serviço é diferente, a gente tem que ter uma margem de lucro em cima desse nosso capital intelectual, desse nosso serviço técnico, né? De alto grau de conhecimento que a gente tem que ter uma margem de lucro mais alta, tá? E aí, como é que a gente faz para aumentar a margem de lucro? A gente tem que reduzir os custos ao máximo, aumentar a produtividade, tá? A gente tem que ter produtividade, tem que produzir, porque a nossa hora de trabalho custa, então tem que trabalhar o mais rápido possível, com qualidade, é claro.
produtividade e baixar os custos. É basicamente isso. E aí, claro, fazer um preço, porque senão você só pensa em aumentar a margem de lucro, bota um lucro enorme, mas o seu gasto é muito alto, e aí bota um lucro em cima de um gasto alto, aí vai ficar um preço impagável, né? Vai ficar um preço muito alto e vai estar fora da realidade dos clientes, eles não vão querer pagar, né? Beleza, galera. Então, depois de ter essa taxa mínima de atratividade, ela vai ser a sua margem de lucro mínima, né? A TMA, a taxa mínima de lucratividade, vai ser a margem de lucro mínima que você vai aceitar para trabalhar com isso. Senão vai fazer outra coisa, né? No início, quando a gente está começando, pode cobrar uma taxa de lucro um pouco menor, mas tem que ter essa margem de lucro, não adianta, senão você vai pagar para trabalhar. Então, em resumo, o preço mínimo de venda você tem que ter. Você vai pegar os seus gastos, colocar uma margem de lucro em cima e aí vai ter o preço mínimo de venda, que vai ser os gastos totais do projeto, mais a margem de lucro e mais outra coisa importante, os impostos, nota fiscal ou RPA para quem trabalha como pessoa física. Então, gastos mais lucro mais impostos em cima de nota fiscal ou RPA, que é o recibo para profissional autônomo, né? Sendo que os gastos englobam custos e despesas que a gente já falou hoje, né, galera? Tenho que me apressar aqui que já está acabando o tempo aqui, né? No Instagram a live cai quando fecha 1 hora, né? Se o preço ficar muito alto ou muito baixo, então quando está muito alto você tem que rever ali a questão dos seus gastos e tentar reduzir, aumentar a sua produtividade, né? Coraçãozinho aí, galera, dá coraçãozinho, isso aí. E se tiver muito baixo, você aumenta o seu lucro, isso é bom. Se o seu gasto está baixo, mas o seu preço está baixo também, sobe esse preço e aumenta a margem de lucro, tá? E aí, só em resumo para finalizar aqui, ó, a Carolina está falando, você precisa urgente ensinar isso nas faculdades. É isso aí, Carolina. Mas eu já dei aulas, não como professor contratado da faculdade, mas de vez em quando me convidam para dar aulas sobre isso, precificação, em faculdades por aqui, como convidado mesmo, não como professor contratado. E eu também esses dias aí dei em algumas entidades, palestras sobre isso, então eu estou espalhando a mensagem por aí, viu, Carolina? A Carolina também é nossa aluna lá do MPE, né, do curso Meu Primeiro Escritório, né, Carol? Beleza, para formar um preço então, além dos gastos, do lucro, né, dessa coisa toda que eu falei até agora, a gente tem que ter a estratégia de posicionamento entre os concorrentes, tá? Como eu falei lá no início da live, preço é marketing. Preço é um dos 4 itens do composto de marketing, né? Produto, preço, promoção e praça, tá? Então o preço é parte essencial, é onde vem a receita. Então o preço faz parte da sua estratégia de marketing, do seu posicionamento de marca. Se você botar um preço muito baixinho, você vai ser visto como um profissional barateiro, né? Que faz precinho. Ah, não, a Maria lá, o José lá, eles cobram um preço baixinho, né? Um preço, né? São bem barateiro. Você quer ser visto como o barateiro ou você quer ser visto como alguém que entrega um ótimo trabalho, um bom serviço, o melhor na sua área, né? Então você tem que ver qual o seu posicionamento. Isso é posicionamento de marca, né? A gente tem que ter um posicionamento superior. É possível ter um posicionamento de preço baixo, mas aí você vai trabalhar um monte e não vai ganhar nada, tá? Tem que ter muito volume de trabalho para ganhar bem, tá? Então, observe, ajuste-se ao mercado, tá? Se você viu que os seus gastos estão baixos, seu preço ficou baixo, mas você tem alta qualidade, dá um serviço premium, um bom atendimento, você pode aumentar essa margem de lucro e vai se ajustar ao mercado para ter um posicionamento premium, tá? Então, claro, sempre se mantendo dentro de uma faixa de preço aceitável pelo público-alvo, né? Pensa na imagem que você quer transmitir para o público, qual o posicionamento que você deseja e qual o posicionamento que você quer ter entre os concorrentes, né? Tem vários concorrentes aqui que prestam um tipo de serviço parecido com o seu. Ah, você é mais barato, você é um pouco mais caro, mais premium. Aí é uma estratégia sua de acordo com a sua visão de futuro, né? A Maria está falando que a faculdade deixa a desejar. Nesses quesitos de administração deixa mesmo, né, Maria? Eu não sei o seu nome aqui pelo nome de usuário. Quanto custaria uma palestra sua? Falamos no privado aí, viu? As suas capacidades e competências. Outra coisa, tá? Uma anotação que eu tinha aqui, estava me esquecendo. Além da estratégia de posicionamento, além da questão da verificação se o preço vai cobrir os gastos e ainda dar uma margem de lucro, você tem que ver
se você tem competência, tem uma equipe competente, se você vai conseguir entregar o que está querendo, tá? Não estou duvidando da competência de ninguém. Quem está aqui vendo essa live, eu tenho certeza que são pessoas diferenciadas, são profissionais diferenciados, porque senão não estaria aqui, estaria fazendo outra coisa, vendo Netflix ou fingindo que trabalha, né? Então, se vocês estão aqui querendo se qualificar, realmente vocês têm interesse em crescimento e são profissionais diferenciados mesmo. Então, mas isso é importante falar, né? Porque faz parte. A gente tem que observar as nossas competências e capacidades para entregar aquilo que a gente está prometendo. Então, se eu quero ser um cara premium, eu cobro uma margem de lucro alta, cobro um preço acima dos concorrentes. Qual é o meu diferencial? O que eu entrego a mais? Eu tenho capacidade de entregar algo melhor? Realmente vou cumprir a minha promessa? Então isso é importante de ver também. Legal, galera? Então, cobrir os gastos totais, ter um bom posicionamento entre os concorrentes e ser bem visto no mercado, né? Qual o posicionamento que você quer ter? Como que você quer que as pessoas te vejam? Como mais baratinho ou que melhor entrega? E aí a questão na hora de fechamento de contrato, é a live que a gente fez ontem, né? A live sobre como fechar melhor os contratos, como ter uma melhor percepção de valor pelo cliente usando técnicas de venda e de percepção de valor, tá? Sempre com muita integridade, é claro. E amanhã eu vou falar mais sobre isso, sobre fechamento de contrato. Vou continuar aquela live de ontem e falar um pouco mais sobre como aumentar o seu valor no mercado, como fechar mais contratos através de estratégias de venda mesmo, de negociação, de comunicação, né, de entender melhor o cliente. Legal, galera? Então, por hoje é só. Vocês sabem que vai ter o concurso, né? O sorteio do livro, tá? O livro eu vou falar mais detalhes para quem quiser comprar ele. Eu vou falar mais detalhes no domingo, tá? E vai ter o sorteio do livro na segunda-feira. Eu vou fazer um sorteio só para quem está no nosso grupo de WhatsApp. Quem ainda não está, é só acessar esse link que está fixado ali embaixo pela Elevels, lp.arquitetoexpert.com/desafio 7 dias. Beleza, galera? Aí vai concorrer. E tem que bater o print aqui da live e compartilhar no seu perfil do Instagram por story e marcar Arquiteto Expert lá, desafio, Arquiteto Expert com a arrobinha lá, desafio 7 dias. Beleza? Beleza, galera? Obrigado a todo mundo. Rebeca, Dorothy, Maria, Hélio, Carolina, Laís Albino, todo mundo aí, tem uma comunidade aí que está acompanhando o nosso desafio de 7 dias. Agradeço muito. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui que eu anotei. Acho que era isso. O que acharam da live de hoje, galera? Comentem aí o que acharam de hoje. Gostaram? Dê um coraçãozinho aí, me digam o que estão achando, tá? Olha, a Valéria disse que já fez o story, tá concorrendo já ao livro, viu, Valéria? Porque eu sei que você tá lá no grupo de WhatsApp também. Valeu, André, valeu, Valéria, valeu, Leandro, valeu, Cris, obrigado, Maria Eduarda, Rebeca, Dorothy, Edina, Cláudia, Eliane, Teixeira, Eide Amaral, valeu, galera, Karina Moura, muito obrigado a todo mundo mais uma vez, tá? Espero que essa sequência de lives aqui, os conteúdos que eu estou passando, estejam agregando muito para vocês, porque é por isso que eu estou aqui, é isso que faz a diferença. Edson, Alessandra, Maria Eduarda, Amos, Crislaine, Cici, Carolina, Daiane, Entre Obras, Albino. Que bom, galera, que bom que todo mundo está gostando aí. Valeu, Bárbara, Leia. Isso aí, pessoal. Então tá, eu vejo vocês amanhã, não percam a live de amanhã. Eu tenho um aviso para dar. Urgente. Amanhã a live vai ser em outro horário, tá? Não vai ser às 11, porque eu vou ter uma viagem, eu tive que transferir meu voo. E a minha live de amanhã vai ter que ser na parte da tarde, mas eu passo o horário melhor lá no grupo do WhatsApp, eu posto no Instagram também, posto no Stories, no Instagram, no Face, compartilho com vocês lá no grupo do WhatsApp. Então se liguem que amanhã não vai ser às 11, tá? Mas é só um dia, só amanhã. Nos outros dias vai voltar a ser às 11, lá sábado, domingo vai ser sempre às 11. Tá? Aí eu aviso vocês o horário que vai ser amanhã. Peço desculpas por quebrar esse ciclo que eu queria manter, mas não teve como por causa de uma viagem que eu vou fazer lá para Brasília, um encontro que a gente tem lá. Mas enfim, vai ter a live igual, tá? Beleza, galera? Flávia, Karina, só conseguiu entrar agora, Flávia. Depois você assiste então. Valeu, pessoal. Grande abraço e até mais. Tenha um ótimo dia, ótima sexta-feira aí. Até amanhã. Ótima quinta-feira, né? Hoje é quinta. E até amanhã, sexta-feira, eu vejo vocês de novo em outro horário.